O melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde, agora são 2h04 pelo relógio digital aqui de sua Tabajara AM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Hoje, sábado, dia 23 de fevereiro, nós então vamos dar início a mais uma etapa aqui do Alô Comunidade. O programa de hoje é edição 88. Nós estamos hoje com uma pauta aqui bastante diversificada do nosso programa. Daqui a pouco vamos fazer uma entrevista com a companheira Alceni Augusta, ela que trata dessa questão da nomeação de alguns bairros e comunidades e ruas aqui da cidade de João Pessoa especialmente, e também traremos algumas sonoras produzidas ao longo da semana, nas últimas semanas, especialmente aqui para o programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, vou com vocês até às 15 horas na tarde de hoje, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Tabajara AM, de frente para a Mata do Buraquinho. Conosco nesse projeto de comunicação comunitária, as rádios Acauã de Aparecida, Rádio Independente da comunidade do Timbó, Rádio Diversidade lá do Jardim Veneza, Rádio Alquimia da comunidade Mussumago no Valentina de Figueiredo, Rádio Voz Popular, Rádio Rainha também de Itabaiana, a Rádio Comunitária Vale do Paraíba e a Rádio Comunitária Mituaçu FM no Conde. Além delas, também tem a Araçá FM de Mari. Todas essas emissoras montando aí uma rede de solidariedade, uma rede de comunicação comunitária que retransmitem e reproduzem o programa Alô Comunidade, né? Que vai está no ar agora ao vivo, mas depois também nós colocamos ele na internet e algumas emissoras reproduzem esse programa em sua grade de programação, posteriormente montando então essa rede de solidariedade e de comunicação entre as emissoras comunitárias da Paraíba. Boa tarde, comigo aqui nos estúdios, Beto Palhano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, em especial aos ouvintes do programa Alô Comunidade. Boa tarde, Fabiana, que se encontra aqui, a companheira do nosso amigo Dalmo Oliveira. E boa tarde a todos os demais que fazem parte deste programa aqui. Inclusive, seria interessante, Dalmo, a gente registrar que a rádio em Mituaçu, no Conde, ela é exclusiva de uma comunidade quilombola, né? Exatamente. Isso é bem interessante sempre registrar isso, que é uma comunidade quilombola, que inclusive o governo agora está investindo nessas comunidades quilombolas. Tem uma lei agora que foi aprovada recentemente que trata dessa história. Puxa aí. É isso aí, agora são 2h08. Mandar um alô especial na tarde de hoje para os companheiros Fábio Mozart e Marcos Veloso, companheiros que estão imbuídos aí na manutenção do ponto de cultura Cantiga de Ninar, na cidade de Itabaiana, e na tarde de hoje eles também precisaram estar
em Itabaiana, resolvendo algumas questões burocráticas relacionadas ao ponto Cantiga de Niná. A gente manda um alô especial para toda a comunidade aí do Vale do Paraíba, polarizada por Itabaiana, que também tem uma atividade nessa área de comunicação comunitária e de cultura popular muito forte aqui no estado da Paraíba. Olha, você pode estar acompanhando os programas do Alô Comunidade pela internet, através do blog da Rádio Zumbi. Você anota aí para escutar depois. Nós estamos então com a coleção de programas, de várias edições aí. Podem ser ouvidas através do YouTube e pelo site www.radiozumbijp.blogspot.com.br. Repetindo, radiozumbijp.blogspot.com.br. O blog do Fábio Moza.blogspot.com.br também reproduz a gravação em áudio aqui do nosso programa Alô Comunidade. Você pode estar acessando o Fábio Moza com T mudo no final, .blogspot.com.br, e também o www.diretodosanhauá.com.br. São alguns dos sites e blogs que reproduzem o conteúdo em áudio aqui do nosso programa Alô Comunidade, transformando essa experiência também numa experiência de pós-rádio, onde você pode escutar e fica lá armazenado, né, as edições aqui do programa Alô Comunidade. Você pode também estar ligando aqui para os nossos estúdios e interagindo com os nossos locutores, os nossos entrevistados, aqui direto na Tabajara AM pelo 3218-7928. É o telefone do estúdio aqui da Tabajara, 3218-7928. Liga aqui pra gente, interage aqui com a Alô Comunidade. E você, na tarde de hoje, você pode também ganhar alguns brindes. Tem um livro aqui para sortear do IBGE, que a companheira Alceni trouxe pra gente. E também temos CDs aí, CDs de cultura popular. Nós temos ainda CDs da Vomera com seu Coco, o Coco e com seus netinhos. E também de Penha a Cirandeira. São CDs aí da nossa cultura popular paraibana que você pode estar ganhando aqui, ligando aqui pro Alô Comunidade. E agora são 2h11, Beto. 2h11 e ligou para mim agora neste exato momento. O telefone deve ter saído o som aí no bar. Foi o Borges. Apalhando, cadê meus CDs? Eu digo, tá lá em casa, você não ligou para mim. E Joana Dark também. Ambos estão escutando o nosso programa agora, o programa Alô Comunidade, para quem eu mando um abraço, um alô para ambos. É um prazer termos pessoas que nos ligam e estão conectados com o programa Alô Comunidade. Quero mandar um alô também para minha amiga Luciene. Luciene é uma figura ímpar, ela é uma colega exemplar, trabalha. É uma pessoa que trabalha, ela não tem limites para trabalho, é uma pessoa excelente. E minha amiga Luciene, que trabalha conosco lá com o companheiro o Wellington Costa. E o Wellington prometeu que amanhã estará na casa do companheiro Dalmo para comemorar o aniversário dele, viu, Dalmo? A gente esperou ontem, o meu aniversário foi ontem, mas amanhã é aniversário da companheira Fabiana Veloso, que está aqui nos acompanhando hoje, dando o seu auxílio luxuoso, aqui fazendo o apoio de estúdio aqui na nossa Tabajara AM. E amanhã ela está ficando um pouquinho mais velha, companheira Fabiana Veloso. Desde já, os nossos votos de saúde, paz, prosperidade, tudo de bom para a companheira Fabiana Veloso, que está aniversariando nesse domingo, dia 24 de fevereiro. Eu quero mandar um alô também, Beto, para a Cibolinha, motorista do CREA, companheiro Cibolinha do Geisel,
que está na audiência aqui do Alô Comunidade, pedindo pra gente mandar um alô para ele. Hoje mesmo de manhã encontrei com ele num evento aqui na cidade e ele já pediu mais uma vez para lembrar que ele está na escuta aí no Conjunto Geisel. Encontrei ainda há pouco também com João de Deus, mandar um alô aí para João de Deus e toda uma galera que está curtindo o Sabadinho Bom aí na Praça Rio Branco. O pessoal tem sempre feito referência, quando dá a gente termina o programa e dá um pulinho lá. E tem sido uma audiência bastante prestigiosa dos companheiros também que curtem aí o chorinho e o samba na Praça Rio Branco aqui na cidade de João Pessoa. Agora são 2h14. E nesse sentido, hoje no Sabadinho Bom, tem Chagas Fernandes. O violonista Chagas Fernandes comanda a terça de hoje a partir das 12 horas. Já começou, né? A partir das 12 horas, o Sabadinho Bom na Praça João Pessoa, Rio Branco, no centro da cidade. No repertório, Chagas vai relembrar canções como Tico, Tico do Fubá, de Zequinha de Abreu, Luar do Sertão, de Catulo da Paixão cearense, Brasileirinho, de Valdir Azevedo, Odeon, de Ernesto Nazaré, Sons de Carrilhões, de João Pernambuco, entre outros. Chagas Fernandes declara que, no material de divulgação, acha que o paraibano é muito musical. Observo que há um público fiel aos sábados para prestigiar os músicos no Sabadinho Bom. Natural de Mauriti, no Ceará, e radicado em João Pessoa há mais de 30 anos, Chagas concluiu bacharelado em música pela UFPB. Como violonista há mais de 20 anos, é professor de música da educação musical. Dalmo Oliveira. Beleza, agora são 2h15. Olha, a CUT Paraíba e o Move Social estarão realizando o seminário Democratização das Comunicações. Vai acontecer no próximo dia 4 de março, no Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos do Estado da Paraíba, o Sintel, que fica ali na rua Rodrigues de Aquino, aqui no centro da capital. E tem uma programação interessante, Palhano. É a primeira vez que a gente finalmente se realiza um evento destinado exclusivamente à democratização da comunicação. A programação prevê, a partir das 8 horas do dia 4, um café da manhã na abertura. Depois tem o lançamento do site da CUT Paraíba, às 8h30. Em seguida, palestra e debate, o que a CUT e seus sindicatos querem para as comunicações. Uma palestra com Rosane Bertotti. É isso? Rosane Bertotti, ela que é diretora de comunicação da CUT Nacional, se eu não estiver enganado. A partir das 10 horas, composição do coletivo de comunicação da CUT Paraíba. É uma atividade aí, a CUT organizando um coletivo de comunicação, isso é importante. E às 10 horas eles estão montando fazendo essa composição. 10h15, prevista a oficina de edição de vídeo para a internet e mídias sociais. Ao meio-dia tem um intervalo para o almoço. Às 14 horas acontece uma discussão sobre a realidade regional e democratização das comunicações na Paraíba. A partir das 15 horas, ainda no Sintel, o papel da comunicação pública, comunicação governamental e cidadania, num painel aí com a presença da TV UFPB, da TV TVT dos Trabalhadores, né? TV dos Trabalhadores, a TV Cidade de João Pessoa, a TV da Assembleia Legislativa da Paraíba e a TV Câmara da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Às 16 horas vai ter um debate sobre imagem da mulher na mídia, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com a presença de Raquel Moreno, ela que é ativista na área feminista, né? E também Marcela Citônio, que vai estar aí participando dessa discussão sobre a imagem da mulher na mídia. Em seguida, o lançamento de um livro homônimo da Raquel Moreno, falando aí sobre a questão da mulher na imprensa e na mídia geral. Em seguida tem um coquetel
de confraternização com os convidados, com os presentes, nesse que é o Seminário de Democratização das Comunicações, promovido pela CUT. O evento tem o apoio do Fórum Permanente de Comunicação Comunitária, da Abraço Paraíba, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, da CUT Brasil, do Sintel, também apoio aí da campanha Direito de Expressão, apoio da API, a Associação Paraibana de Imprensa, do Sindicato dos Jornalistas, que deve também dar o seu apoio a esse evento, e do Centro Acadêmico de Relações Públicas, aqui deve ser da Universidade Federal da Paraíba, e ainda do Fórum de Servidores Públicos do Estado da Paraíba. O evento também tem um apoio nosso, né, aqui do programa Alô Comunidade, e também do coletivo de jornalistas Novos Rumos, nós que fazemos também parte aqui desse coletivo que mantém o Alô Comunidade já há quase 2 anos no ar pelas ondas da Rádio Tabajara AM. Agora são 2 horas e 19 minutos, Palhano. Eu vou chamar uma sonora aí que ficou pendente do programa anterior, ainda dentro daquela reportagem que eu fiz durante o evento de aniversário de 76 anos aqui da Rádio Tabajara AM. Nós conversamos com a superintendente aqui da rádio, a companheira Maria Eduarda Duda, falou um pouco dessa perspectiva do programa Alô Comunidade na grade de programação aqui da Tabajara. É o tempo que eu tomo um copo de água. Valeu. Maurício, solta aí, por gentileza. O microfone na mão do povo. Maria Eduarda Duda, superintendente da Rádio Tabajara. Duda, qual é a importância de mais esse aniversário dentro do cenário de comunicação do governo da Paraíba? A Rádio Tabajara, antes de mais nada, ela é patrimônio do povo. É dessa forma que a gente tem tentado, desde o começo, administrar a emissora, sabe? Porque você tem um zelo pelo que é seu, você imagina quando você cuida de um patrimônio que faz parte de toda uma cultura, de toda uma geração. 76 anos, a gente tem a grata... eu não vou dizer surpresa, mas a alegria mesmo, sabe? De nesses 2 anos termos conseguido coisas bacanas, como o transmissor que era esperado há década, então a nossa potência está agora atingindo todo o estado, vamos mais além, como a nossa empresa serem superavitárias, né, financeiramente falando, e o próprio cuidado com as pessoas. Eu acho que eu tenho estado muito feliz e é um desafio diário, sabe? Administrar é um desafio diário, cuidar de gente é um desafio diário, mas a gente vai vencendo aos poucos. Com força de vontade se consegue. Quais são as perspectivas, Duda, para os próximos anos? O planejamento, a programação? Olha, acho que você está falando com uma pessoa mais desplanejada, se é que existe essa pessoa mais desplanejada possível, porque tudo é um dia de cada vez. Mas já que você está falando de futuro, por exemplo, nós estamos trabalhando de mãos dadas com a nova tecnologia, ou as novas tecnologias. Você sabe que 10 anos para cá, a tecnologia vem avançar de tal forma que é surpreendente, não é? E o que a gente fez? A gente estendeu as mãos a essas tecnologias. A partir de hoje, inclusive, você pode baixar em qualquer plataforma, seja da Apple, seja Android, né? Smartphone, iPhone, e por aí vai, você vai conseguir ouvir a rádio AM, a partir de hoje. Nos próximos dias nós estaremos com o nosso site bem arrojado, bem disponível, das 2 emissoras. Então, para você ter uma ideia, não existe uma rádio AM no estado que esteja com aplicativos de smartphone. Nós já estamos, a Tabajara, você vai poder escutar o jogo, escutar o seu programa, e interagir, não é só ouvir, você vai interagir, que é o mais importante. Então, a gente está caminhando aí nessa tendência também tecnológica. Do ponto de vista programático dessa interação, a Rádio Tabajara tem servido de laboratório efetivamente com essa parceria com a universidade, mas também vocês acabaram abrindo para outros segmentos sociais. Que perspectiva vocês têm de estar ampliando essa parceria com a sociedade civil? Esse ano eu pretendo me sentar com representantes. O primeiro e segundo ano eu fiquei muito focada em tirar a rádio, me perdoe a palavra, do buraco em que ela se encontrava, né? E esse ano a perspectiva é sentar com representantes de setores. Mas eu tenho dito, desde o começo da nossa administração, que as portas da Rádio Tabajara, elas estão abertas para qualquer projeto.
qualquer pessoa que chegar, não, a gente tem um projeto, é viável, a gente tenta fazer isso. Por quê? Em cima dessa história de que a Rádio Tabajara é patrimônio do povo, e é o povo que precisa ser ouvido. Então a gente tem muito zelo, sabe, Gamba? A gente tem muito cuidado com isso. Okay. Manda um alô para o nosso público do programa Alô Comunidade. Eu sou fã. Você não me convidou para participar ainda do programa. Eu sou fã do programa de vocês. Um abraço muito grande para cada ouvinte e a nossa forma de retribuir esse carinho que vocês têm por toda a Rádio Tabajara, de forma bem especial, por esse programa. Alô Comunidade, você é uma pessoa, sempre observei de longe o seu trabalho e agora administrando a Tabajara, eu sei do cuidado que você tem com o outro, com o próximo. Então você é um guerreiro, você é um batalhador. E a minha forma de lhe ajudar a retribuir esse seu trabalho, é lhe dando maiores condições de trabalho, é aumentando a potência da rádio e dizer que pode contar com a Rádio Tabajara, pode contar com a gente. Obrigado. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Tabajara, do nosso relógio digital, são precisamente 14 horas e 24 minutos. E hoje tem, desculpem, Caravana da Ilusão na praça. Ir para onde, quando a tradição entra no beco sem saída? A pergunta foi colocada no palco em 1982 por um dos nossos grandes dramaturgos, o mineiro Alcione Araújo. Em sua peça, A Caravana da Ilusão, o texto será encenado em João Pessoa, com montagem do grupo Povo da Rua. Desculpem de novo, Povo da Rua, do Rio Grande do Sul. Haverá duas apresentações, hoje às 17 horas na Praça Coqueiral, olha que coisa interessante, numa praça do bairro de Mangabeira, e amanhã, no mesmo horário, na Praça da Paz, no Conjunto dos Bancários. Caravana da Ilusão conta a história de uma família que se organizou em uma trupe com o pai. Como o pai houvera falecido, vem-se de um dilema quando o caminho em que seguem bifurca-se. Para onde ir sem a voz do pai que sempre os guiou? Que vereda tomar? Dalmo? Agora são 2 horas e 26 minutos. Você está ouvindo o Alô Comunidade na tarde de hoje, sábado, dia 23 de fevereiro. Pode interagir aqui conosco no estúdio pelo 3218-7928 e participar aqui inclusive dos nossos sorteios na tarde de hoje. A gente tem no programa de hoje a presença simpática da companheira Alzeni Augusta. Alzeni, que é técnica em pesquisa do IBGE, ela atua no setor de divulgação do IBGE. E nós convidamos a Alzeni aqui para o Alô Comunidade, Beto, para ela falar um pouco de um trabalho que foi feito há algum tempo, né, Alzeni? E interessante aí sobre os bairros aqui da cidade de João Pessoa, principalmente a origem de alguns nomes de ruas, de bairros, de logradouros, que os moradores nem sempre têm noção de como surgiu aquele nome e acaba até optando por mudar o nome dos lugares, Alzeni. Boa tarde. Como é que é essa história? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Tabajara, boa tarde aos trabalhadores e trabalhadoras dessa rádio. Quero parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho que vocês estão realizando. O Alô Comunidade é interessante porque a comunidade pode participar, pode discutir com vocês e a gente vai poder estar aberto aqui para discutir. Tem algumas questões polêmicas que a gente vai discutir sobre os bairros, mas estou aqui para atender os anseios de todos da melhor maneira possível. Espero que a gente possa ter uma tarde prazerosa com essa questão dos bairros. Como foi que surgiu, Alzeni, a ideia de fazer esse mapeamento, né? Esse trabalho dos nomes, das origens, da raiz aí?
da formação dos bairros aqui na cidade? Dalma, começa com a necessidade. Eu trabalho no IBGE e nesse setor de divulgação a gente estava sendo abordado por as questões, as pessoas chegavam para pesquisar sobre os bairros da capital, os bairros de João Pessoa, e oficialmente nós não tínhamos bairros. Nós tínhamos bairros no imaginário popular, né? Mas nós não tínhamos oficialmente. E aí essa necessidade era difícil, tornava muito difícil para a gente, porque a gente saía reunindo os setores censitários que estavam dentro daquela malha que o imaginário popular achava que era o bairro, para a gente poder dar um resultado de bairro. Para você instalar a firma, saber o nível de educação daquele bairro, saber a escolaridade, saúde, enfim, para realização de pesquisas. E aí a gente sentia essa necessidade, mas a gente não podia fazer. E eu fui convidada para trabalhar no gabinete do vereador, na época, o vereador Luciano Cartacho, e aceitei o convite e propus a ele que elaborássemos no gabinete, na Câmara Municipal, o projeto de bairros de João Pessoa, a divisão intra-urbana, onde se tratava dos bairros e que a gente tornasse oficial. E na época ele topou a ideia e a gente formou uma equipe e trabalhamos 11 meses nesse projeto. Mas lhe pergunto o seguinte, hoje oficialmente existem os bairros na cidade de João Pessoa, né? Foram oficializados ou não? Foram oficializados. Aliás, desde 1998, quando foi aprovado o projeto da divisão intra-urbana nos bairros de João Pessoa, que eles estão, a base cartográfica do IBGE do censo de 2000, ela já deu resultado de João Pessoa por bairro. A gente já divulgou. Eu cheguei a trabalhar no IBGE como contratado no censo de 2000, faz tempo, faz um tempinho, mas eu cheguei a trabalhar e eu me lembro que naquela época, nas reuniões que ocorriam para orientar os recenseadores, se dizia que João Pessoa não tem área rural. Procede essa informação? Não. João Pessoa tem uma área rural. Apesar de que, para alguns geógrafos, há uma discussão, porque é uma área densamente povoada. A área do sul de João Pessoa, né, que hoje a gente observa aquela área do Colino do Sul, que recebeu 7 assentamentos e hoje já tem uma população bem maior. E houve um crescimento, assim, muito grande, assustador naquela região, na região sul. Tanto ali pegando Paratibe, Mussumaro, o Barra de Gramame, o próprio Gramame, aquela área todinha, até o Mussuré, que é um bairro mais na ponta, né, já em divisa com Santa Rita, que houve um crescimento, assim, imenso naquela área. A gente observou agora no censo de 2010, quando a gente concluiu. Tá ok. 2 horas e 31 minutos, nós estamos conversando com a Alceni Augusta um pouco sobre a divisão intrabairros aqui da cidade de João Pessoa. Daqui a pouco vamos dar uma pausa para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. Açaí. Ofertas de arrasar, só o Açaí tem. Molho de pimenta Gota Maratá, 1,9 o frasco com 150 ml. Linguiça calabresa defumada Resende, 24,90 o pacote com 3 quilos. O quilo sai por 8,30. Cerveja Kaiser, 99 centavos a lata com 350 ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes Chianca, Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. O domingo será de muito futebol aqui na Tabajara. Às 16 horas, o time 1110 entra em campo para Paraíba e Botafogo no estádio Perpetão, em Cajazeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Paraibano de Futebol. Paraíba, Botafogo! Em seguida, será a vez do Campinense, representante paraibano na Copa do Nordeste, jogar suas cartas contra o Fortaleza na capital alencarina,
pelas semifinais da competição. Não se esqueça, domingo é dia de Campeonato Paraibano e de Copa do Nordeste na rádio mais tradicional da Paraíba. A primeira do esporte. O futebol da Tabajara é um oferecimento de Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Cerveja Dávila, o sabor da Bahia agora na Paraíba. Beba com moderação. Motel Roda Viva, motel com status de hotel. Laje Sigma, presente na Paraíba desde 1975. Aliança Madeiras, na principal do José Américo. Ótica 2 de Fevereiro, cuidando da saúde dos seus olhos. Rangel, Mangabeira e Oitizeiro. E Governo do Estado, agora é a vez de ir mais longe. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Ok, agora são 2 horas e 35 minutos. Você está ouvindo o Alô Comunidade aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. E ao vivo, estamos ao vivo mais uma vez. Hoje é a edição de número 88 aqui do Alô Comunidade. Estamos entrevistando Alceni Augusta. Ela que tem um apanhado aqui interessante sobre a nomenclatura, né, dos bairros e de ruas aqui na cidade de João Pessoa. Mas antes de continuar a entrevista, a gente está com a nota divulgada aqui no site da Abraço, preocupante, dando conta de que o governo federal rompe o compromisso, que eu acho que nem sei se existiu, com a alteração aí do marco regulatório da comunicação no país. A declaração do secretário executivo do Ministério das Comunicações no último dia 20 de que este governo não vai tratar da reforma do marco regulatório das comunicações, explicita de forma definitiva uma posição que já vinha sendo expressa pelo governo federal, seja nas entrelinhas ou seja pelo silêncio diante do tema. A justificativa utilizada é de que não haveria tempo suficiente para amadurecer o debate em ano pré-eleitoral, né? E apesar dos insistentes esforços da sociedade civil por construir diálogos e forma de participação, o governo Dilma e o governo do ex-presidente Lula optaram deliberadamente por não encaminhar um projeto efetivo de atualização democratizante do marco regulatório. Mas o atual governo foi ainda mais omisso ao sequer considerar a proposta deixada no final do governo do seu antecessor e por não encaminhar qualquer deliberação aprovada na primeira Conferência Nacional de Comunicação, a CONFECOM, realizada em 2009. O que fica claro é a ausência de vontade política e visão estratégica sobre a relevância do tema para o avanço de um projeto de desenvolvimento nacional e da consolidação da democracia brasileira. É a opinião aqui dessa nota assinada por várias entidades, entre elas a Abraço, a Associação das Rádios Públicas do Brasil, a Associação Nacional de Entidades de Artistas e Técnicos em Espetáculos, o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, o Conselho Federal de Psicologia, a Central Única dos Trabalhadores e a Federação Interestadual de Trabalhadores em Telecomunicações, a FITEL, a Federação Interestadual de Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão, FITERT, e também o Intervozes, o coletivo Brasil Comunicação Social. São algumas das entidades que assinam essa na verdade é uma nota aqui publicada no site da Abraço, e a gente já esperava mais ou menos por essa negativa, né, por essa omissão do governo federal.
lamentamos muito, tendo em vista que o Brasil vai um pouco na contramão de várias iniciativas espalhando aqui na região da América do Sul. Por exemplo, a Argentina acabou de aprovar uma nova lei de comunicações, né? E vários países estão reformulando seus marcos regulatórios, tendo em vista a ampliação dos direitos da cidadania na comunicação. E o Brasil continua com a lei antiga, uma lei centralizadora que só favorece os grandes grupos de comunicação, né? O que o pessoal aí do movimento chama de baronato da mídia nacional. E a gente se mantém aqui no atraso, infelizmente, em relação a essa pauta, uma política pública importante para a democratização, porque sem uma comunicação livre, né, a gente dificilmente avança nos direitos da cidadania e na democratização desse país. O venezuelano Hugo Chávez, que o diga, na Venezuela, companheiro, é uma rádio comunitária em cada esquina. Pois é. Eu acho que no Brasil acontece que o governo federal, de modo geral, os grupos que mantêm aí uma hegemonia política ainda não sentiram na pele a pressão dos movimentos sociais e também, como aconteceu na Argentina, ainda não se viram perseguidos e enredados aí por um grupo poderoso de mídia, como é o caso do Clarim, lá na Argentina, que estava fazendo um verdadeiro... Na verdade, o Clarim estava incitando a uma espécie de revolta contra a presidenta Kirchner, e lá eles tomaram essa medida, democratizando aí a distribuição de rádio, de TV e outros aparatos de comunicação. Infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal ainda não percebeu a importância dessa política de democratização da comunicação. Agora são 2h40, vamos voltar então com a nossa convidada de hoje. Alceni, você tinha nos contado alguns episódios importantes, interessantes, né? E até engraçados aqui, de alguns bairros aqui na nossa cidade. Eu me lembro que a gente citava muito aqui o Mussumago, e muita gente acha que tem origem num tal de Monsenhor Magno, que morava naquela região, e você acabou me dizendo que não é nada disso a origem lá daquele bairro. Como é que é aquela história lá? Pois então, Dalmo, a gente fez uma pesquisa na época, porque uma das metodologias do projeto era levantar o nome da origem desses bairros, né? Também tinha o resgate de alguns bairros que a gente achava importante, julgava importante, até no contexto histórico de João Pessoa, da cidade e tudo. A cidade mais antiga, e a gente procurou, porque a gente escutava Monsenhor Magno, e dizia assim, não, vamos pesquisar, e fomos pesquisar o Monsenhor Magno. A gente conseguiu entrevistar, na época, ela tinha 89 anos, era isso? Era a filha do dono da fazenda Mussumago. Ela já estava bem velhinha, interessante, mas tinha uma memória fabulosa. E ela conta a história do Mussumago, se mistura um pouco com a lenda. O Rio Gramame é muito próximo, aquilo ali era uma comunidade indígena. E eles pescavam um peixe no Rio Gramame, um peixe comprido e preto, que se chamava mussum. Até hoje a gente conhece os mussuns. Então se chamava mussum. E esses mussuns, eles se reuniam para tratar dos mussuns após a pesca, e os mussuns eram magros. E aí eles começaram a chamar aquela localidade, que era uma comunidade, de Mussumagro. E aí, que deu origem à fazenda, e da fazenda, aquela família, aquele espaço foi sendo ampliado, a cidade foi sendo ocupada, os espaços foram sendo ocupados, e aí surgiu essa história do Monsenhor Magno. A gente, para não pecar na pesquisa, a gente foi até a igreja, capela, visitou associações de bairros na época, para saber alguns dados sobre esse Monsenhor, se teria dado algum padre na época, e a gente não tem registros disso, inclusive não consta registro disso na igreja. Nós não encontramos, e aí a gente fez outras pesquisas e encontramos, por exemplo, na cartografia do IBGE, nas cartas da Sudene, a localidade chamada Mussumago.
que era exatamente a fazenda com essa toponímia. E aí a gente... E é gostoso, tira gosto de primeira. É uma beleza. Ô, Ceni, me fala um pouco também da história do Varjão, né? Tem uma história curiosa ali sobre o bairro do Varjão que mudou para Rangel. Como é essa história? O Varjão, ele tem... tem umas histórias assim que a gente tem que... O Varjão era por conta da várzea do Rio Jaguaribe, né? O Rio Jaguaribe, quando dava cheias, o Rio Jaguaribe ele corta todo aquele bairro, né? Uhum. Todos os bairros ali nas Três Lagoas, e ele sai cortando alguns bairros, passa na Mata do Buraquinho, Varjão, Buraquinho, Cristo, enfim. Então, e aí tem duas histórias. Tem uma história de um proprietário que era Antônio Francisco, que era Antônio Cabeção, que foi um fundador do Varjão. Dizem que eles plantavam um feijão, um tipo de feijão, que dava uma base grande do feijão. Então, uma vagem grande que eles chamaram de Varjão. Há uma história de que não. Quando o rio ele desaguava, quando nas cheias, ele fazia aquelas várzeas imensas, né? Porque aquilo ali é baixo, aquelas várzeas imensas. Então, para encurtar a história, o povo chamava de Varjão, né? A várzea grande do rio Jaguaribe. E aí veio a origem do nome. Pouco tempo depois, veio uma família, já agora nos anos 80, né? E essa família tinha o sobrenome Rangel. E aí, alguns moradores, por conta de um loteamento que eles fizeram, começaram a chamar de Rangel. No caso do projeto de bairro, a gente, como era mais antigo a história do Varjão, e tinha toda uma história por trás disso, a gente resgatou o nome de Varjão. E como é que tá oficialmente agora? Varjão. Varjão? É. Ok. Me conta também a história de Tambaú. Você está dizendo que tem uma curiosidade sobre Tambaú, né? E Manaíra também, são nomes aí que tem uma relação com a pesca, não é isso? Isso. Tambaú, o Manaíra, né? Começa do Tambaú, né? Tambaú, ele é uma... Você tem me dito que era um lugar relacionado com ostras. Tambaú era um espaço, né, indígena também. E em Tupi, na linguagem indígena, ele se chama lugar onde se apanha ostras ou conchas. Tambaú se dividiu um pouco. Tem uma parte no cabo, formou-se o Cabo Branco e o Manaíra. O Manaíra quer dizer mel cheiroso. E o Cabo Branco, na época das invasões, na época da colonização, alguns historiadores que viam nas embarcações, eles descreveram de longe. Tem uma descrição de Elias Reichmann, que depois, eu não sei bem se a pronúncia é essa, me desculpe se eu errei na pronúncia, mas o historiador Wellington Aguiar descreveu algumas cartas dele, e ele dizia que, ele descreveu que de longe vê-se uma ponta muito branca, que denominou-se Cabo Branco. Foi a origem do Cabo Branco. Como ele também descreveu a origem do Varadouro. O Varadouro, quando ele descreveu, ele disse que os barcos ancoravam, todos os navios ancoravam ali no Porto do Capim. E eles descreveram o Porto do Capim, já existia então a formação. A colina, no alto da colina, você tinha a igreja de São Francisco, já a casa datam dessa época. Aí eles diziam que de onde a vista vaira, vê-se o convento de São Francisco, então a origem do Varadouro veio daí, dessas inscrições. E nós estamos ao vivo aqui agora com um ouvinte nosso, Jânio Lutero, que vai falar ao vivo agora no programa Alô Comunidade, por favor. Jânio, alô? Alô, boa tarde, amigo. Boa tarde aí, a professora, historiadora. Estou aqui me deliciando, apesar de eu ser de Cabeleireiro, mas no momento eu me encontro em Sapé, mas não deixo de escutar esse maravilhoso programa que hoje nos traz adiante felicidade de saber um pouco da história dos bairros da capital, João Pessoa. Infelizmente, professora, a capital, ela, não só a capital, mas como o estado,
ele carece de um museu para retratar a história desse maravilhoso estado que é a Paraíba, são um estado tão disseminado lá no sul-sudeste, no eixo sul-sudeste, mas que, na verdade, eles lá do sul-sudeste, aos nordestinos, eles devem muito, e principalmente aos paraibanos, esse povo guerreiro, que tem nomes brilhantes, a exemplo de Elba, Zé Ramalho, na música, né? A exemplo do ilustre, o grande cruzeirense, Epitácio Pessoa, que foi o único homem a exercer os 3 grandes poderes do Brasil, né? E tantas outras histórias, tantos outros fatos, que o nosso Estado poderia levar ao conhecimento do nosso povo, porque é um povo que deve conhecer as nossas raízes, para que a partir daí eles tenham realmente orgulho de ser paraibano como eu tenho. Eu sou paraibano, não nego, sim senhor. Parabéns pelo programa, estou na escuta e continue sempre assim. E estamos aqui, é um prazer ouvi-lo nesse momento. Ok, Jânio, obrigado pela participação. Agora são 2h50. Você está ouvindo o Alô Comunidade. Nós estamos entrevistando a Alceni Augusta, ela que tem um trabalho aí, acompanha essa pesquisa de nomeação, né, de denominação dos bairros e logradouros aqui da cidade de João Pessoa. Alceni, e o que é que tem mais de interessante nessa pesquisa? Deixa eu fazer uma pergunta a ela. Pois não. A pergunta, eu gostaria, Alceni, de saber sobre Gramame. Tem alguma coisa sobre Gramame? Gramame, e é o bairro de Gramame, que era um distrito, hoje é bairro de Gramame, fica depois do Cuiá. Isso, tem Gramame e tem Barra de Gramame, né? Não, o bairro de Gramame, Barra de Gramame é lá na praia, e Gramame é o bairro de Gramame, que fica aqui próximo ao Cuiá. Ao Cuiá não, depois de Colinas do Sul. Isso, depois de Colinas do Sul. Aliás, o Colinas do Sul está no Gramame, não tá? No bairro de Gramame. Isso. Não, o Gramame, a origem é por conta do rio, né? Aquilo ali tudo é um vale do Gramame, né? Exatamente. É por conta do rio, do rio Gramame. Alceni, e Grotão, você sabe a origem do Grotão? Não, Grotão não. Grotão, pelo próprio nome, a gente já pode deduzir. Era uma grota. Uma grota grande ali perto, né? Tem Mussuré, tem outros bairros que a gente não sabe. A origem do Valentina. Qual é a origem do Valentina? Olha, agora tem uns bairros aqui que eles vieram da origem leva o nome de militares ou mãe de militares que tiveram na ditadura e que não tem uma história assim pra gente aplaudir bem não, né? E a gente surgiram conjuntos habitacionais, na realidade, e depois a população ficou chamando esses conjuntos habitacionais como bairro, né? Como é o caso do Castelo Branco, do Valentina Figueiredo. O fenômeno nessa história não é o Castelo Branco, Valentina de Figueiredo, é o complexo residencial Tarcísio de Miranda Buriti, que é o Mangabeira. Não pegou. O Tarcísio de Miranda Buriti não pegou. Até hoje é Mangabeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pergunta é essa, né? Por que é que alguns bairros adotam nomes assim e outros preferem um nome que tem mais a ver com alguma coisa do próprio bairro e não aquela denominação que é imposta de uma certa forma? A gente tem uma discussão, por exemplo, no Geisel, né? Tem um grupo de pessoas lá no Geisel, por exemplo. É um bairro que, por incrível que pareça, mas tem muito jornalista morando lá, pessoal da universidade, e nos incomoda um pouco o fato de morarmos num bairro que dá o nome a um ex-ditador, a um cara que, inclusive, teria cometido alguns crimes contra os direitos humanos e por aí vai. E tem vários bairros aqui em João Pessoa em homenagem aos militares, aos ditadores militares da época da ditadura militar aqui no Brasil. Por que é que as comunidades se apegam a alguns nomes e a outros nomes elas preferem botar um apelido, vamos dizer assim? E qual é a recomendação que você faria para uma comunidade escolher um novo nome de um novo bairro que vai surgindo aqui na nossa cidade?
Dalma, isso é uma questão muito importante, porque eu acho que a população ela tem que interagir entre eles, né, e discutir sobre essas questões. É importante esse programa hoje, porque eu acho que foi o primeiro programa, depois desse, é a primeira vez que a gente está falando sobre os bairros, e assim, essas informações, elas são cruzadas. Eu acho importante, por exemplo, a população querer discutir por que o nome desses ditadores, por que esses conjuntos habitacionais levaram esses nomes, se a gente tem tantos vultos, ainda há pouco nós estávamos falando, na Paraíba, de nomes que representaram a cultura dessa cidade, que representaram a história dessa cidade, que lutaram por essa cidade, tem uma contribuição fantástica, cultural, né? E não se deu o nome, o devido nome a essas pessoas, não se fez essa homenagem a essas pessoas. Alguns bairros, a população achou de fazer a discussão, como é o caso de Mangabeira. Apesar de que Mangabeira, antes da construção, era uma fazenda Mangabeira. Inclusive, há um portal belíssimo ali atrás da SEAP, que é da antiga colônia Mangabeira. Aquilo ali foi uma colônia de menores, que houve todo um trabalho com eles nessa colônia, e também tinha a fazenda Mangabeira. Nós temos registro disso cartográfico com essa toponímia. Ali era uma mata de mangabas, ali era uma vegetação de mangabas belíssima. E a população conhecia aquele lugar como Mangabeira, da fazenda, da colônia, e sucedeu-se. E aí, quando o governo construiu o conjunto habitacional, não ouviu a população, resolveu botar o nome, e a população continuou chamando de Mangabeira. E aí, como uma das metodologias do trabalho era colocar o nome que a população conhecia, a gente utilizou o critério. Outra coisa, Alcine, você sabe o critério, hoje em dia a gente tem muito nome de rua, de pessoas que a gente não sabe nem quem é, né? Que são nomes dados na Câmara de Vereadores, né? Pelos vereadores, às vezes é alguém da família do próprio vereador e coisa e tal. E a gente não tem noção da origem desse nome e coisa e tal. Você acha que deveria haver algum dispositivo para discussão desses nomes antes que a Câmara de Vereadores aprove ou indique nome de rua, por exemplo? Antes que a doutora responda, nós estamos no ar com um ouvinte que quer fazer uma pergunta para a doutora. Vamos ouvir primeiro esse nosso... Com quem eu falo? Alô? Alô? Pode falar, amigo. Alô? Pode falar. Pode falar, está no ar. Tá, boa tarde. Eu estou ouvindo, como eu faço costumeiramente, nem todo sábado, mas vez por outra eu assisto esse programa, porque eu gosto de realmente fala sobre as comunidades, sobre bairros, coisa toda. Mas aí está uma professora falando com muita propriedade, muito conhecimento, tudo. Tem uma coisa que eu nunca soube, que ali em Cuiabá tem a rua do Rio, que o nome dela é Rua Presidente Félix Antônio. Eu nunca soube que é um presidente do Brasil, ou da Paraíba no tempo colonial, que tivesse presidente Félix Antônio. Certa vez, eu encontrei um jornal no chão, como eu gosto de ler, às vezes eu apanho um jornal. Então eu li nesse jornal que aquela rua veio de esse presidente Félix Antônio, se referia a um presidente de uma determinada associação, ou uma guarda, ou não sei o quê, daquela época do tempo colonial, e então pegaram e botaram o nome de Rua Presidente Félix Antônio. Eu mesmo não tenho conhecimento, porque eu cheguei aqui, eu conheço o João Pessoa do tempo que o Porto Capim tinha muito movimento, do tempo que o Varadouro tinha fábrica de cigarro popular, tinha a fábrica Doce Veneza, tinha a fábrica Sanhauá, tinha ali na Ponte Sanhauá, tinha Tito Silva, tinha ali no Porto Capim, tinha uma Saboria Paraibana, essas coisas eu alcancei, completamente diferente do que é hoje. Mas essa presidente Félix Antônio, eu nunca tive uma afirmação, talvez até ela tenha uma noção, saiba, já tenha lido alguma coisa sobre isso. Da mesma maneira que eu vou aproveitar, por exemplo, eu estudei no Grupo Isabel Maia das Neves, de 1941 até de 40 a 43.
Eu nunca soube quem foi Maria Isabel, Grupo Escolar Isabel Maria das Neves. Eu nunca soube quem foi, porque eu gosto sempre. E quando tem, por exemplo, no que tem Escola Augusto dos Anjos, eu já fui até lá certa vez e fiz uma palestra, uma coisa, uma comemoração no negócio dos Augusto dos Anjos. É para as pessoas, e por aí vai, Rui Barbosa, Américo Falcão, tudo isso. Ok, mas companheiro. Isabel Maria das Neves, eu não sei quem foi. Ok, deu para entender aqui. Obrigado pela participação, viu? A gente tá com outra ouvinte na linha, ela tem informação sobre Ernesto Geisel. Pode falar, minha amiga. Boa tarde, eu sou Lia Serrano, viu? Olha, o Ernesto Geisel, ele foi um dos secretários das finanças aqui da Paraíba, viu? Foi secretário das finanças aqui da Paraíba. E no tempo que meu pai, nós temos aqui uma portaria... Se aproxime melhor um pouco do celular, tá? Residencial, ótimo, viu? Agora melhorou. Olha, eu tenho uma portaria de meu pai, com a assinatura do Ernesto Geisel, porque meu pai era agente fiscal do Estado, e a primeira portaria que ele fez concurso no Estado, e a primeira portaria veio com a assinatura de Ernesto Geisel, viu? Eu tenho. Graças a Deus eu vim morar no conjunto que tem a portaria de meu pai, viu? Tá certo? Como é o seu nome? Meu nome é Maria José Serrano, me conhece aqui por Lia. Aqui no Geisel, eu ia de pé para outro lado do rio, eu e meu esposo, nós atravessávamos o rio, as propriedades. É o Rio Cuiá, é? É o Rio Cuiá. Eu atravessava do outro lado, eles não estavam construindo as casas, viu? Ali tudo era fazendas, sabe? Tinha casas de fazendeiro, nós íamos buscar manga. Era uma coisa maravilhosa, viu? Perfeito, dona Lia. Então, Ernesto Geisel foi secretário de Finanças. Secretário das Finanças aqui na Paraíba. Eu tinha a portaria dele, viu? Ah, então tá explicado. Meu pai, que era agente fiscal do Estado, viu? Tá explicada a homenagem, né? A homenagem dele. Eu vim morar, infelizmente eu vim morar no bairro onde tem a assinatura do meu pai, né? Na portaria dele. Ok, obrigado. Boa tarde pra senhora, viu? Boa tarde também. Abraço pra todos, viu? Até mais. Nós estamos então chegando ao final do programa. Alceni, comenta um pouco essas duas participações aí, pra gente ter uma ideia, né, do imaginário aí do povo. Sobre... É importante, né? Eu achei interessante a questão da Rua do Rio, né? Porque assim, as ruas, os logradouros, eles são denominados na Câmara Municipal. E certo dia eu estava conversando com uma vereadora, inclusive a vereadora Sandra Marrocos, e eu disse assim, ó, em João Pessoa tem alguns bairros que as ruas não têm denominação, mas nós podemos fazer uma homenagem tão bonita, você que é uma militante feminista aí, nós poderíamos chamar Maria, as Marias, a Rua das Marias, Maria da Penha, Maria das Dores, Maria das Flores, Maria, enfim, tinha tantas Marias pra gente chamar, né? Aí você imagina o seguinte, você pega uma toponímia, um rio, o nome do rio, Rua do Rio, onde a população conhece, aí você bota o nome, para você determinar o nome na Câmara, você tem que ter o atestado de óbito, então você bota de quem faleceu. Vamos render uma homenagem aos vivos e não aos mortos? Mas sem problema de render homenagem aos mortos, mas você pega o nome da sua rua, é o nome de uma pessoa que já faleceu. Seria tão interessante tantas homenagens que a gente poderia render. Você vê aqui no bairro dos Bancários, a gente tem o bairro vizinho com nome de IPs, o nome de plantas, da fauna, né? Da fauna brasileira. O bairro tão dos bonito, estados, né? Tem o nome de vários estados, né? Vários estados. Mas eu queria por último falar de um bairro aqui que eu acho interessante. Vamos falar, a gente tem um minutinho para encerrar o programa. Então, já agradecendo a tua vinda. Então, seria o bairro do Tambiá, né? Porque o bairro do Tambiá é muito interessante. A história é uma lenda, né? Habitavam umas tribos indígenas aqui na cidade, e aí foi em homenagem ao índio guerreiro, Cariri, que ele se apaixonou por uma índia pré, e eles se apaixonaram na tribo indígena, você não pode namorar com o inimigo, né? E aí ele foi sacrificado, e a Índia chorou durante 50 luas, e as suas lágrimas se originou a bica de Tambiá, a fonte do Tambiá. Por isso que deu o nome da origem do bairro. Que fica lá dentro, lá no parque, né? No Parque Arruda Câmara, que é dentro do Tambiá. Exatamente. Do bairro do Tambiá.
Bom, mas assim, já concluindo, né, eu queria agradecer e deixar assim, eu acho interessante essa discussão na população, que discutam os seus bairros, tem alguns mecanismos de plebiscito, de reuniões de associações de bairro, que discutam o nome do seu bairro. Qual o nome que você quer, qual o nome da sua rua que você quer. É muito importante essa discussão. Beleza, ouvimos então Alceni Augusta, agradecemos essa aula aí de cidadania e de história também aqui na nossa cidade. Convidamos você para estar conosco no próximo sábado aqui na Tabajara AM a partir das 2 horas. Eu quero aproveitar e mandar um alô para os meus vizinhos da rua Adson Pereira da Silva, que eu não tenho a menor ideia de quem sei, de quem foi, mas mandar um alô para os meus vizinhos aí no Gaja da Adson Pereira da Silva, dizendo a você que nos ouve para acompanhar o Alô Comunidade no próximo sábado aqui, 1 horinha de conversa sobre comunicação, cultura e outros assuntos das comunidades na cidade de João Pessoa e na Paraíba também. Alô, um abraço e até sábado. Beto Palhano. Eu acho muito importante, inclusive, a gente já agendar com a Alceni uma outra entrevista no outro programa, porque é muito interessante a discussão. Essa discussão é importantíssima. Uma boa tarde para todos os ouvintes do nosso programa e até o próximo sábado, se Deus quiser. CYI 689, Rádio Tabajara.